já participou de algum outro componente de ecologia? Já. Para eu saber, assim, no geral, como que a turma tá diferente. Quem participou, participou de qual componente? Eu participei da ecologia de ecossistemas e de populações. De comunidades eu ainda não cheguei a pegar. Tá, Eu também participei de ecologia e ecossistemas. ok. Alguém fez ecologia de ecossistemas comigo no quadrimestre passado? Ah, ok, Camila. Desculpem se eu não lembro o nome de todo mundo, tá, gente? Então, os serviços ecossistêmicos, beleza. Então, Ramon, Poliana, Camila, Matheus, né? Olha, então, serviços ecossistêmicos é um componente um pouco mais básico do que ecologia de ecossistemas e biodiversidade, tá? Então, para quem já fez ecologia de ecossistemas, essa primeira aula e ciclos biogeoquímicos tem conteúdos que se sobrepõem um pouco, ok? Mas a gente precisa passar por passar essa base para todo mundo para a gente equalizar o nível da turma, tudo bem? Então, para quem já fez, acaba servindo também de uma revisãozinha, né? Ok. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre ecologia, a gente está falando assim sobre interações, né? A gente está falando sobre o estudo da casa, da nossa casa, o estudo da Terra, né? Então, a gente vai falar sobre interações, sobre energia, sobre nutrientes e como que esses componentes, né, esses vários aspectos, várias espécies, vários níveis de organização estão interagindo, ok? Quando a gente estuda ecologia, a gente pode estudar ecologia em diversos níveis diferentes. Inclusive, esses níveis de organização dos sistemas ecológicos, eles refletem também a forma com que a gente trabalha a ecologia na prática. Porque a gente trabalha, por exemplo, com ecologia de populações, ecologia de comunidades, ecologia de ecossistemas. Esses são os três componentes principais de ecologia que a gente vê na graduação. Tá? E eles refletem a organização dos níveis hierárquicos. Tá? Porque a gente pode trabalhar com ecologia a nível de indivíduo. Então, por exemplo, entender como que esse indivíduo interage, como que ele sobrevive, como ele reproduz. A gente estuda comportamento, a gente estuda fisiologia, como que ele responde a estímulos físicos, químicos. Tá? A gente estuda ecologia também a nível de população. Nível de população é quando a gente relaciona indivíduos da mesma espécie. Tá? Olha, esses termos são relativamente simples a gente entender, tá? Só que podem causar confusão. Então, quando vocês estiverem fazendo um relatório, usar esses termos na prática, assim, durante a prova, eu vou cobrar que vocês coloquem e utilizem eles de forma correta, certo? Porque a gente, por exemplo, a gente não pode falar de diversidade de espécies de uma população. Quando eu estou falando diversidade de espécies, eu estou falando conjuntos de espécies diferentes. Então, eu estou falando da espécie do anfíbio, com a espécie de planta, com a espécie do inseto que está lá interagindo. Essa é a diversidade do ambiente. Tá? Nesse nível, a gente está falando de comunidade.
Quando a gente está falando de população, a gente está falando de uma única espécie. Ok? SP é a abreviação de espécie. Ok? SPP é o plural. Espécies. Beleza? Então, quando a gente fala de populações, a gente está falando de populações de uma espécie. A população humana, por exemplo. A gente está falando de indivíduos da espécie Homo sapiens. Tá? Populações de rã-touro. A gente está falando de indivíduos dessa espécie de rã. Tá? Quando a gente está falando de mais de uma espécie, então mais de uma espécie, a gente está falando do nível de comunidade. Okay? A gente tem diversas espécies diferentes interagindo. Tudo bem? Então a gente tem uma diversidade da comunidade biológica, aqui nesse caso. Ok? Tranquilo? Então, por isso que em ecologia de comunidades a gente fala de interações. Como que uma espécie interage com a outra. Tá? Em ecologia de populações a gente entende, a gente tenta entender, a gente tenta estudar como que essa população de uma espécie flutua ou varia ao longo do tempo ou ao longo de um gradiente espacial. Tá? Então, por exemplo, se eu quero estudar a ecologia de conservação do mico-leão-dourado, eu estou trabalhando com as populações de micos-leões dourados, tá? Beleza? E aí a gente entra em ecossistemas, que é basicamente a escala que a gente vai estudar aqui no nosso componente. A gente vai estar trabalhando na escala de ecologia de ecossistema. Ok? Então, em ecologia de ecossistemas, a gente estuda toda a comunidade biológica, tá? Mais os fatores físicos do ambiente. Não só os fatores físicos, os fatores antrópicos também. Como que as populações humanas estão interferindo nesse ecossistema. Tá bom? Entenderam, assim, basicamente como que a gente trabalha com os níveis de organização? E a gente vai focar aqui, ó, ecossistemas. Então, quando a gente fala de ecossistemas, a gente tem que falar, a gente tem que entender que a gente está falando da interação da parte viva do sistema com a parte abiótica. Como que vocês conseguem diferenciar o que é a parte biótica e a parte abiótica de um sistema? Quero alguns exemplos. Alguém? Quando eu estou falando do meio abiótico, eu estou falando de quê? O meio biótico é tudo aquilo que tem vida. A gente está falando dos seres vivos, né? Isso mesmo. A gente vai estar falando das plantas, dos animais, micro-organismos, fungos, vírus, bactérias, tá? Então, o meio biótico é o conjunto de seres vivos que está constituindo esse ecossistema. Beleza? O meio abiótico são a parte física, rocha, água, o clima, a temperatura, ok? Parte do solo também, energia, tudo isso é a parte abiótica.
não só o que influencia o ecossistema, Ramon, mas o que influencia a parte biótica. Tá? E aí a gente vai ver que tem uma interação interativa, né? Uma interação conjunta, a parte biótica interferindo e influenciando a parte abiótica e vice-versa. E a gente costuma pensar que, por exemplo, é o clima que interfere na distribuição das espécies, né? Então a gente tem espécies adaptadas ao clima quente, espécies adaptadas ao clima frio, e o clima, a chuva e outros processos abióticos interferem na distribuição das espécies. Isso está correto. Mas a gente tem também a interferência da parte biótica na parte abiótica. Como que, por exemplo, as espécies podem alterar ou interferir no clima? Como que se dá o caminho inverso disso? Isso é possível, na verdade? Uma espécie, um conjunto de espécies modificando o clima de uma região? Eu consigo pensar no exemplo dos seres humanos com o aquecimento global. Eles conseguem desequilibrar, por assim dizer, essa questão, não só uma questão, né, mas várias questões influenciando a temperatura, a questão da acidificação, e, enfim, dando desequilíbrio a um todo ecossistema. Penso dessa forma. Ok, a gente pode falar dos seres humanos, é um bom exemplo de uma espécie interferindo no clima, né, por questão de mudanças climáticas ou algo do tipo. Tá? Outras espécies que não sejam espécie humana. Alguém sabe? É, pode ser que seja, pode ser que não, mas eu penso também em questão de predador e presa, tipo leões e veados, não sei. Mas influenciando a parte abiótica de um sistema, influenciando o clima, como que você Eu imaginou? diria influenciando a reprodução, né, no caso da própria espécie. Isso é verdade, né? Porque os recursos, as presas de uma determinada espécie interferem na taxa reprodutiva do seu predador, né? Então, quanto menos recurso, menos reprodução. Ok. Mas se a gente pensar assim, um ecossistema, a Amazônia, né? Conforme o clima da região, o clima, na verdade, da América do Sul, ele é regulado pela presença de um ecossistema da Amazônia, né? Pela presença das árvores desse ambiente, pela presença de um conjunto muito grande de seres vivos. Então, é algo relativamente simples da gente entender. Por exemplo, quando a gente sai de uma área florestada, de uma área, um bosque, por exemplo, uma praça que é mais arborizado e vai para um ambiente que não tem árvores. Vocês já conseguem perceber a diferença de clima, né? Ou quando alguém vai para a roça, assim, no final de semana, que é mais fresco, é mais úmido, e vem para a cidade. A gente percebe essa diferença climática, né? É uma diferença microclimática. Então, um pequeno conjunto de plantas, de espécies, tem a capacidade de alterar o clima regional, certo? Então, as chuvas da América do Sul, da mesma forma com que grande parte do clima da América do Sul ele é regulado pela Amazônia, ou pelas florestas tropicais, na verdade, tá? A gente não é só a Amazônia, mas por um conjunto de outros fragmentos, outros tipos de vegetação também. Então, nesse caso, eu estou falando de espécies, plantas e outros diversos organismos que interagem nesse ambiente que modificam o clima
de um continente todo. Tá? Então, o clima interfere na distribuição das espécies. E o inverso também é verdadeiro. Tá? Entenderam? Beleza? Tá. Tudo bem, então, seguimos. Gente, se ficar complicado, se ficar passar batido algum termo que eu estou falando, me avisem, tá bom? Então, o ecossistema, ele representa um conjunto de condições, energia, força, tudo isso que interfere na sobrevivência dos organismos, tá? Tudo aquilo que afeta direta e indiretamente o metabolismo, o comportamento, o desenvolvimento de um ser vivo. Então, o ecossistema não é apenas a parte viva, é a parte viva e a parte abiótica. As duas coisas interagindo. Uma influenciando na outra e vice-versa. Tá? Então, a hora que eu estou falando especificamente a biosfera, aqui sim é a parte que compõe os organismos viventes. Tá? Aí a gente tem a hidrosfera, parte aquática, a litosfera, solos e a crosta terrestre de forma geral, e a atmosfera, né, que a camada que envolve o nosso planeta. E aí as diversas interações entre esses diferentes meios. Então a gente tem biosfera, aqui, como sinônimo do meio biótico. Tá? E as demais, a atmosfera, tá? A litosfera, a hidrosfera e essas três, a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera, compõem o meio abiótico. Então, o meio biótico se refere à comunidade biológica, a biosfera, a biocenose. E o meio abiótico é o meio físico. Tranquilo, né? Isso acho que essas divisões a gente já costuma falar e ouvir desde o ensino médio, né? Basicamente. Mas é importante a gente ter isso assim bem fundamentado agora no início do nosso componente, porque depois pode complicar, porque a gente vai estar falando daqui a pouquinho de compostos orgânicos e inorgânicos. A forma orgânica do carbono. Tá? A forma orgânica é aquela que está associada ao meio biótico. A forma inorgânica é aquela que está associada ao meio abiótico. Tudo bem? Então, parece simples, mas o negócio complica. Então, dúvidas vão me perguntando e vão falando para a gente já ir resolvendo agora. Tudo bem? Então, novamente, peço paciência para quem já viu essa primeira parte em ecologia de ecossistemas, mas que está repetindo, eu sei disso, mas é importante para que grande parte da turma que está cursando serviços ecossistêmicos pela primeira vez e é o primeiro componente de ecologia, essa parte é muito importante ainda, tá, gente? Então, é isso aí. Beleza, então quando a gente está falando assim, ecossistema, quando a gente visualiza um ecossistema na nossa cabeça, eu tenho certeza assim que, sei lá, 80% das pessoas associam Amazônia como sinônimo de ecossistema. Exatamente, Cleide. Por isso que é importante, então, a gente ver essa primeira parte com calma, tá? E vocês irem perguntando também,
Ok? Então, podem interromper e podem perguntar a qualquer momento. Beleza? Então, por isso que ó, a gente é bem comum a gente ouvir falar o ecossistema amazônico, o ecossistema do Cerrado, o ecossistema da Mata Atlântica. Espera aí, esses termos se referem a ecossistemas de fato? Então, bioma é um sinônimo de ecossistema? O que vocês acham? Por que bioma não é sinônimo de ecossistema? Alguém? Bom. Tá, ecossistema envolve interações, certo? Isso, Kevin. Então, é mais ou menos essa ideia. Que dentro de um bioma, ou um bioma, ele pode envolver inúmeros ecossistemas diferentes. Tá? Quando a gente está falando bioma, a gente está se referindo a uma grande escala regional. Tá? A gente está falando em uma unidade espacial relativamente grande. Então, a gente tem o bioma da Mata Atlântica, do Cerrado, são áreas muito grandes. A gente relaciona com regiões fitofisionomias, tá? Ou fitogeográficas. Ou seja, um bioma ele é definido por um conjunto de características mais associados às plantas, principalmente, tá? Então, a caracterização das plantas, solo e clima. Então, é um conjunto de condições climáticas, do solo e das plantas que ocorrem nesse ambiente que determinam mais ou menos o que é um bioma. Beleza? Um ecossistema, os ecossistemas são sistemas um pouco mais reduzidos. A gente consegue delimitar um pouco mais, de forma um pouco mais clara, o que é um ecossistema, né? E aí a gente tem sistemas compartimentalizados dentro de alguns ecossistemas, certo? Então, é impossível a gente falar que a Amazônia é um ecossistema, certo? A Caatinga também não é um único ecossistema, é um conjunto de ecossistemas distintos, tá bom? Isso que, eu acho que essa é a melhor definição, que um bioma é um conjunto de ecossistemas que têm relação entre si. Beleza? E o ecossistema é um conjunto formado pelas interações entre componentes bióticos. Por exemplo, a gente consegue visualizar um ecossistema completo vendo um tronco de uma árvore, por exemplo. Se a gente tem o tronco de uma árvore, vamos lá. Uma árvore aqui. Nessa árvore tem uma bromélia. Todo mundo sabe o que é uma bromélia, né? Certo? Para quem já foi para o meio da mata, vai ver que essas bromélias que ficam grudadas no tronco das árvores, ou no solo, ou em algum ambiente, elas acumulam água aqui dentro, né? Nessa água de chuva, né, geralmente, e tem detritos, certo? Junto com esses detritos tem uma comunidade de invertebrados que vivem nessa água da bromélia. Então a gente tem um produtor, um organismo que é o produtor primário, que é a bromélia, que faz fotossíntese. Na água dessa bromélia pode ter
fungos, algas, bactérias e líquens. As algas também são fotossintetizantes, então está tendo transformação de energia. Tem organismos raspadores, detritívoros, herbívoros, predadores, um conjunto muito grande de organismos que vive na água da bromélia. E vive nas folhas da bromélia também, como aranhas, tem sapos, girinos. Então, um organismo consome o outro lá dentro. A gente tem o quê? A gente tem fotossíntese, tem ciclagem de nutrientes, e interações ecológicas. Tem predação, tem herbivoria, tem parasitismo. Isso daqui caracteriza um ecossistema. Então, ele é um microecossistema, mas ele é um ecossistema. A gente pode falar que aqui uma única bromélia pode representar um ecossistema completo. Tá? A gente não precisa imaginar sei lá, a bacia do Buranhém como sendo um ecossistema, ou a área de Restinga toda como sendo um ecossistema. A gente pode imaginar um ecossistema reduzido, onde tem fluxo de energia e ciclagem de nutrientes ocorrendo. Beleza? Então, basicamente, para existir, ou para a gente caracterizar um ecossistema, tem que ter o quê? Interações ecológicas que permitam interação entre os componentes bióticos e abióticos. Tá? Essa interação se dá através do fluxo de energia e ciclagem de nutrientes. Basicamente isso. Simples, né? Então, aqui é mais um resuminho daquilo que a gente está falando sobre bioma e ecossistema. Tá? Não vou passar porque a gente já comentou sobre isso. Então, também não precisam se preocupar em ficar copiando as informações dos slides, tá, gente? Outra dica. Prestem atenção na explicação, façam perguntas e os slides vão ser disponibilizados. Não precisam copiar, tirar fotos, nada disso. Beleza, então a gente conseguiu identificar, caracterizar o que são ecossistemas, o que são biomas, né? A gente viu que tem diferenças básicas entre eles, né? Então, a gente caracteriza um ecossistema como tendo fluxo de energia e ciclagem de nutrientes. Beleza. Agora, quando a gente fala de nutrientes e energia, a gente vai estar falando de alguns requisitos básicos para a sobrevivência dos organismos. Né? Todo organismo tem que sobreviver, precisa ter uma fonte de energia. Alguns são fotossintetizantes. Por exemplo, as plantas, as algas, fazem fotossíntese e adquirem sua energia através da radiação solar. Né? Outros organismos são predadores, herbívoros, decompositores, mas todos eles precisam sobreviver em ambientes que tenham recursos e condições necessárias. Tá? Recursos e condições. Então, recurso, a gente pode caracterizar e definir recurso como sendo tudo aquilo que é consumido, tudo aquilo que é utilizado por um organismo. Tá? Então, um recurso é aquilo que quando um organismo usa, utiliza, consome, vai diminuir em quantidade. Tá? Então, se um organismo consome uma quantidade muito grande de um recurso, esse recurso vai faltar para um outro organismo. Tudo bem? Então, recurso pode ser alimento. Um alimento é um tipo de recurso. Esse alimento pode ser o quê? Presa. A presa, né?
pode ser, desculpem, pode ser detrito, pode ser matéria orgânica em decomposição. O recurso pode ser muita coisa diferente, né? Então a gente fala de recurso alimentar, mas os recursos podem ser diferentes também, não só recursos alimentares. O que é limitado e que os organismos precisam para sobreviver, além de comida? Água? A água pode ser um recurso limitado, principalmente se for no ambiente terrestre, né? O espaço também, aqui como colocado pelo Matheus, espaço físico, né? Por exemplo, o solo de uma floresta. Se uma árvore está crescendo aqui, ó, esse espaço dessa árvore vai estar indisponibilizado para uma outra árvore crescer aqui. Então, o espaço, ou melhor, o habitat, é um recurso limitante. Tá? Vamos supor, ó, uma espécie de passarinho que usa buraco no tronco de árvore para fazer o ninho. Esses pássaros, eles não constroem o buraco. Eles ocupam buracos pré-existentes nas árvores. Tá? Quando um casal ocupa esse espaço aqui, esse ninho, esse mesmo espaço vai estar impossibilitado de ser usado por outra espécie. Tá? Então, ó, recursos, tudo aquilo que é escasso e é utilizado ou consumido. A água, se a gente vai falando no ambiente terrestre, tá? A água no ambiente aquático, no mar, é um recurso? Acredito que não. Não. De fato, não é. Tá? Mas, por exemplo, o oxigênio é um recurso ou é uma condição? No ambiente aquático, eu acho que é um recurso. Vai dependendo do... Não, acho que eu me enganei. Deve ser mais encaixado em condição. É complexo, tá, gente? Não é simples, não. Vamos lá. A quantidade de oxigênio no mar, ela é limitada? Não, necessariamente. A gente está falando de um ambiente relativamente grande. E se uma baleia... nossa, o pior exemplo possível, né? A baleia não vai utilizar o oxigênio disponível na água. A baleia, ela vai até a superfície. Um tubarão. O tubarão, ele não respira o oxigênio atmosférico, ele respira o oxigênio dissolvido na água. Se tiver muitos tubarões no mar, esse oxigênio vai acabar, ele vai ficar escasso? Não, porque tem uma troca constante do mar com a atmosfera. Ok? Agora, se a gente está falando de uma lagoa, tá? Um açude, tem algumas tilápias aqui nesse açude. O que acontece se tiver muitos organismos utilizando esse oxigênio aqui? O oxigênio diminui, né? Essa troca de oxigênio entre o meio aquático e a atmosfera talvez não seja suficiente para suprir o oxigênio da lagoa. Então, ó, nesse caso, o oxigênio ele pode ser um recurso, certo? Então, vocês têm que pensar, se determinado elemento está sendo consumido e a quantidade está ficando restrita no ambiente, ele é um recurso. Tá? Caso contrário, ele é uma condição. Então, como condição, a gente imagina temperatura.
A temperatura não é consumida. pH, salinidade, o oxigênio dissolvido na atmosfera, o oxigênio do mar, tá? São condições. Tudo bem? Mas aí, um determinado elemento, em algumas situações, ele pode ser recurso, em outras condições, em outras situações, ele pode ser condição. Varia da situação. Beleza? Ó, então, aqui uma grande variedade de exemplos daquilo que é recurso. Então, o espaço físico é um recurso. Abrigo, os nutrientes do solo para as plantas, a água no solo para as plantas é recurso. A luz solar para as plantas é recurso. Tá? Parceiros sexuais para acasalar são recursos também. Ok? Desculpa. Agora, condições geralmente envolvem características físicas, químicas e bióticas do ambiente. Né? Então, quando a gente está falando de temperatura, é uma condição. A temperatura pode ser extrema, elevada ou muito baixa. A gente vai estar falando de condições favoráveis ou desfavoráveis. Né? A salinidade de uma área de mangue, o pH, são condições. Okay? Tudo bem, gente? Deu para entender assim mais ou menos o que são recursos e condições para diferenciar? Sim. Tá tranquilo por enquanto? Ok. Beleza. Galera, então, ó, a gente já está passando vários conceitos, né? Ecossistemas, biomas, recursos, condições. Agora, vamos falar de habitat e nicho. Nicho ecológico. Esse é um termo, é uma definição que eu gosto bastante, tá? Ele é muito utilizado em ecologia, quando a gente fala o nicho ecológico. Determinada espécie ocupa esse nicho aqui específico. Vocês já ouviram falar de nicho ecológico? Entendem o conceito de nicho? Ou é novidade para todo mundo? Habitat é tranquilo, né? Habitat é o espaço físico, o local onde o indivíduo vive, onde essa espécie mora. Então, é o habitat. Qual que é o habitat do mico-leão-dourado? É uma determinada região da Mata Atlântica onde o mico-leão-dourado vive. Né? Qual que é o habitat do budião? São os recifes de corais. Tá? Habitat é o espaço, a localidade, o endereço. O nicho é a função que esse organismo representa no ecossistema. Tá? Qual que é o nicho que ele ocupa? Então, quando a gente está falando de nicho, a gente está falando do intervalo de recursos e condições que esse organismo ocupa e que permite a ele sobreviver. Tá? Então, o nicho não é um lugar, não é um espaço físico, é uma ideia,
de condições, recursos, tá? E função que esse organismo ocupa dentro do ecossistema. Ok, então vamos começar a entender o que é um nicho. O nicho ele pode ser entendido como nicho fundamental e nicho percebido. Tá? Qual que é o nicho que uma determinada espécie, o guaiamu, qual que é o nicho que o guaiamu ocupa? Vamos lá. Qual que é o intervalo, então, de condições que esse caranguejinho ele precisa para sobreviver? O guaiamu todo mundo conhece. Ou grande parte de vocês já viu um guaiamu, sabe onde ele vive. No mangue, né? Ou próximo desse tipo de ambiente. Então, ele consegue viver num ambiente extremamente salino, uma salinidade muito alta? Acredito que não, né? Então, a salinidade do ambiente é uma salinidade intermediária. Ele não vive nem só em ambiente marinho, como não só em ambiente de água doce, aquela área de transição, né? São ambientes secos ou ambientes com uma umidade elevada, ou ambiente com disponibilidade de água? Tem que ter disponibilidade de água nesse ambiente, né? É diferente, por exemplo, de um outro artrópode, um escorpião, por exemplo, que sobrevive muito bem em condições de umidade baixíssima. Tá? Então, quando a gente está falando do caranguejo, a gente está falando de umidades elevadas, temperaturas intermediárias, né? A gente não colocou, não está considerando aqui, mas a gente pode falar do intervalo de salinidade que ele suporta e o intervalo de pH. Beleza? Então a gente pode falar que ele sobrevive em ambientes de 15 a 35 graus. Né? Umidade do ambiente de 70 a 100%. A salinidade de 100 gramas de sal por litro até 500. Então, na hora que a gente vai fazer tudo isso, a gente vê quais as faixas de habitat que esse organismo pode ocupar. Tá? De acordo com o intervalo de condições que ele precisa para sobreviver. Beleza, mas não são só condições, são recursos também. Quais são os recursos que ele precisa para sobreviver? A gente vai estar falando de presa, a gente vai estar falando de alimentação. Onde que tem a planta que ele come? Então, por exemplo, pela temperatura e umidade, a gente imagina que o guaiamu poderia ocorrer desde o litoral de São Paulo até a Amazônia. Tem temperaturas e umidades adequadas. Só que, por exemplo, o recurso que ele usa para se alimentar, uma determinada espécie de planta ou algumas presas, elas só ocorrem numa região da Bahia, hipoteticamente, tá? Então, a faixa de ocorrência dessa espécie é menor. Ok? Beleza. E na prática? Além disso, ele tem a interação com outras espécies. Então, ele tem a interação com outras espécies de caranguejo, por exemplo, que vivem também nesse ambiente e ocupam o mesmo nicho. Então, o nicho realizado ou nicho percebido é aquele que a gente consegue ver na prática, porque o nicho realizado e percebido, ele
considera o intervalo de condições e recursos, mais as interações com outras espécies. Tá bom? Porque essa espécie não vai conseguir ocorrer onde tem uma predação muito grande, onde tem parasitismo elevado, ou onde tem uma competição, né? Então, quando a gente fala que duas espécies ocupam o mesmo nicho, o que isso significa para vocês? O que vocês entendem por essa definição? Duas espécies que ocupam o mesmo nicho. É algo assim bem comum da gente falar em ecologia. Sobreposição de nicho. Vamos lá, estou falando que a espécie 1 e a espécie 2 ocupam o mesmo nicho. Elas são predador e presa? Elas são competidoras? Elas são parasita e hospedeiro? Qual que é o tipo de interação que a gente está vendo aqui? Parece ser competidoras. Por quê? Porque elas estão interagindo no ambiente de forma similar. Mais ou menos isso, tá? De fato, elas são competidoras, está correto. Porque elas estão ocupando o mesmo nicho, ou seja, elas têm um intervalo de condições parecidos, então elas vão estar ocupando basicamente o mesmo habitat e ocupando o mesmo recurso, utilizando o mesmo recurso. Então, pelo fato dos recursos serem escassos, limitados no ambiente, a espécie 1 e a espécie 2 vão acabar competindo pelo recurso. Tá? Vamos pensar assim, o gambá e a cuíca, os bichinhos de Mata Atlântica, se eles utilizarem, comerem as mesmas sementes das mesmas plantas ao mesmo tempo, eles vão estar usando os mesmos recursos e o recurso conhecido como semente de planta, né, entre aspas, de uma forma bem genérica, vai ser limitado. Uma espécie compete com a outra, uma espécie ocupa o mesmo nicho ecológico da outra espécie. Tá? Entenderam? O que é nicho? Nicho fundamental e nicho realizado? Sim. Sim com dúvida ou sim com firmeza? Professor, Oi. eu fiquei com dúvida. Esse nicho fundamentado é mais ou menos esse exemplo que o senhor deu, né? Dos bichinhos da Mata Atlântica, ou envolve o nicho fundamentado e o nicho realizado? O nicho fundamental é aquele que a gente vê na teoria. É o conjunto de condições e recursos que a espécie pode ocupar. Tá? Só que a hora que a gente vê isso na prática, esse nicho ele é reduzido, porque a espécie 1 ela não vai poder consumir, por exemplo, todos os tipos de semente, porque ela está competindo com a espécie 2. Então, vamos supor, nesse caso, se a espécie 2 não existisse, a espécie 1 pode comer as sementes de 1 centímetro até 5 centímetros de diâmetro, tá? Na teoria. Na prática, a espécie 2 está nesse ambiente, ok?
E a espécie 2, ela é mais adaptada a comer as sementes grandes. Então, a espécie 1, apesar dela conseguir comer sementes pequenas e grandes, na prática ela acaba preferindo ou consumindo mais sementes pequenas, porque ela está competindo pelas sementes grandes com a SP2. Ok? Então, o nicho realizado, ele é menor do que o nicho fundamental, porque o nicho realizado envolve a competição, está tendo interação entre espécies, e essas interações são negativas, né? Geralmente são negativas, porque está envolvendo competição, predação e parasitismo. E isso vai limitar a ocorrência de uma das espécies. Ficou mais claro, Clécia? Acho que agora ficou sim, professor. Tá. Tudo bem, gente? Posso seguir? Ou ainda ficou dúvida sobre o que é nicho? Seguimos? Tá. Ok, então, ó, eu falei que hoje eram vários termos e conceitos básicos para a gente discutir, né? Vamos mais um conceitinho interessante, que é o conceito de ecótono. Ecótono, a gente pode simplificar como área de transição. Então, o ecótono é quando as condições e os recursos de um determinado ambiente, eles estão mudando em características, né? Então, a gente consegue ver um gradiente de mudança ao longo do habitat. Certo? Então, a gente, por exemplo, uma área que vem do marisma a uma área de restinga, tá? Tem uma área de mangue, então a gente consegue ver que a vegetação está mudando e ela vai mudando do mangue para restinga. Como que muda? O solo vai ficando mais firme, mais arenoso, mais seco. O tipo de vegetação muda para uma vegetação de restinga, que é mais arbustiva, né? A sazonalidade, a flutuação do nível do mar, ele é menos intenso na restinga do que no manguezal, né? Então, essa faixa de transição de um ambiente para o outro, pode ser qualquer ambiente, tá? Ele é conhecido como ecótono. Pode ser de uma floresta fechada para uma área de campo, do cerrado para uma Mata Atlântica. A gente consegue ver uma mudança gradual nesse ecossistema. Tá? Então, os ecótonos são ecossistemas de transição. Tudo bem? A gente consegue ver alguns ecótonos assim, bem característicos. Tá? Quando a gente sai da Amazônia para o Cerrado, por exemplo, a gente vê uma transição nessa área. Por exemplo, vai deixando de ter árvores, a densidade de árvores vai deixando de ser muito grande, as árvores vão ficando um pouco mais espalhadas, né? Tem mais arbustos, uma vegetação mais rasteira, e isso vai mudando. O mesmo entre a área de ecótono, entre o cerrado e a caatinga. Porque é quase impossível a gente falar, aqui começa o cerrado, aqui acaba o cerrado e aqui começa a caatinga. Não tem isso na prática. Na prática, a gente vê que a vegetação vai mudando de forma gradual.
né? Por que que vai mudando? Porque muda a característica do solo, muda a característica do clima, dos recursos, as condições desses ambientes são diferentes, tá? Então, as características, as condições e recursos que são típicos ou encontrados na Caatinga são diferentes daqueles do Cerrado, né? Por óbvio. Mas a gente vai encontrar uma faixa de transição, assim como tem a transição sistema terrestre, ecossistema marinho, não é mesmo? O interessante é que as áreas de ecótono geralmente representam áreas de transição. Então, são áreas que a gente tem uma biodiversidade um pouco maior. Porque na área do ecótono a gente pode encontrar tanto espécies, ó, essa área roxinha aqui, tá? Tanto espécies que são típicas do cerrado. Então, a gente encontra plantas de cerrado, que a gente encontra animais de cerrado, e a gente encontra também plantas e animais que são típicos da Caatinga. Então, a biodiversidade é maior nas áreas de ecótono, tá? Porque possuem condições e recursos intermediários dos dois ambientes. Beleza? Então, quando a gente está falando desse conjunto daquilo que um organismo precisa para sobreviver, a gente está falando de faixa de, de, de características típicas para esses organismos. Ok? Então, nesses ambientes, né, sejam ecótono ou não, o habitat, o ambiente tem que proporcionar o mínimo que os organismos precisam para sobreviver. Né? Então, por exemplo, aquilo que é o mínimo requisito indispensável para a sobrevivência para alguns organismos, né, como alimento, bebida e habitat para repouso, né, isso pode variar de organismo para organismo. Aquilo que é necessário para a sobrevivência dos seres humanos é diferente daquilo que é básico necessário para a sobrevivência de um sapo. Né? E entre as espécies de sapo também muda, assim como entre os organismos humanos, alguns precisam de coisas diferentes para sobreviver do que outros, né? Por questão de tolerância, intolerância e tudo mais. Tá? Então, a ideia da lei do mínimo de Liebig traz essa questão que o habitat tem que fornecer o mínimo dos requisitos indispensáveis para a sobrevivência, sejam eles quais forem. Tá? Uma planta vai precisar de quê? Luz para fazer fotossíntese, água e solo. Esse solo, se ele for um solo pobre em nitrogênio, provavelmente vai ter um déficit para o crescimento dessa planta. Se for um solo muito ácido ou com muito alumínio, também vai prejudicar o desenvolvimento dessa planta. Então, além do ecossistema prover o mínimo dos recursos necessários para a sobrevivência, também não pode ter condições muito desfavoráveis. Temperaturas extremas, altas ou muito baixas. Por exemplo, a temperatura alta ela é limitante para muitas espécies. Diversas espécies deixam de ocorrer em alguns ambientes porque a temperatura é muito alta ou muito baixa, ou a variação térmica é muito grande. Tá? Por exemplo, a gente não vai encontrar
pinguim sobrevivendo no meio da Amazônia, né? Por quê? Essa pergunta, por que que os pinguins não vivem na Amazônia? As condições são muito diferentes, né? São Do que eles vivem. muito diferentes ou elas são desfavoráveis? Desfavorável isso. Certo. Mas se a gente pensar que eles precisam de... Os recursos que eles precisam para sobreviver estão lá. Eles comem peixe. Tem peixe na Amazônia? Sim. Tem. Talvez não sejam as espécies que eles comem, né? Exato. Usualmente. Exatamente. Então, ok, mas a gente pode imaginar que tem recursos necessários, né? E as condições? Aí sim, as condições são desfavoráveis, né? A gente pode pensar em questão de temperatura, são animais de ambiente marinho, para começar, né? Então, é um conjunto de características diferentes, que são desfavoráveis para a sobrevivência deles nesse ambiente. Entretanto, se a gente pegar animais da savana africana e trazer aqui para o nosso cerrado, tem chance desses animais sobreviverem? Por exemplo, uma girafa, uma zebra, no cerrado brasileiro? Sim, Por quê? porque são condições parecidas. Tanto o clima, quanto a vegetação, quanto o tipo de animal. Ok, então nesse caso, é possível, eu imagino também que seria possível que alguns desses grandes mamíferos africanos pudessem sobreviver aqui no nosso cerrado, porque as condições ambientais são parecidas. Questão de clima, regime de chuva e recursos podem se adaptar a algumas plantas que ocorrem aqui na nossa região, né, ou aqui no nosso cerrado. Entretanto, eles não ocorrem nesse ambiente. Apesar de terem condições e recursos propícios, esses grandes mamíferos africanos não ocorrem aqui. Aí a gente vai ter uma terceira questão, que é a dispersão. Tá? Às vezes as condições e os recursos são favoráveis, só que determinada espécie não ocorre em algum ecossistema ou em determinado habitat, porque simplesmente não chegou até lá. Porque ela está isolada por algum tipo de barreira. Essa barreira pode ser um oceano, pode ser um tipo de vegetação, pode ser um deserto que essa espécie não atravessa. Ok? Então, o fator limitante de alguns ecossistemas é aquele, para uma espécie ou para outra, tá? É aquela condição ou aquele recurso que está próximo do limite de tolerância. Ok? Então, a ocorrência de determinada espécie pode ser afetada porque a temperatura é muito alta ou muito baixa, porque tem um excesso de cálcio ou falta de zinco no solo, ou falta de gás carbônico, ou seja, falta de água também. Então, um fator limitante é aquele que limita de uma forma assim mais brusca a sobrevivência de uma ou algumas espécies, pelo excesso ou pela falta. Okay? Então, por exemplo, o magnésio no solo. O magnésio é um micronutriente necessário para a sobrevivência de plantas. Né? Tem que ter magnésio no solo. Só que se esse elemento tiver numa quantidade muito grande, vai ser um elemento limitante também.
porque o excesso dele também faz mal. Ok? Então, nem só aquilo que está no mínimo, mas aquilo que está no máximo também prejudica. Por isso que a gente fala da lei dos limites. De tolerância. Isso daqui a gente pode falar tanto para recursos como para condições. Então, espécies que sobrevivem de 10 a 20 graus. Tá? Abaixou de 10 graus, essa espécie está em estresse. Tá? Subiu de 20, está em estresse. Certo? Quer dizer que acima de 20 graus essa espécie morre? Não. Né? Não vai morrer. Só que ela vai estar estressada. Vai estar submetida a algum tipo de estresse e isso tem prejuízos. Tá? Talvez vai estar gastando mais energia para sobreviver. É uma fase do ano que ela não consegue se reproduzir. Porque o clima está muito frio ou muito quente. Né? Então, vamos supor que o organismo sobrevive. Mas em temperatura. Então, aqui é a faixa ótima, certo? Vamos supor que de 10 a 20 graus seja a faixa ótima de sobrevivência. É a faixa onde tem reprodução. Okay? De 5 a 10 graus é uma faixa de estresse. A espécie ela não consegue se reproduzir, mas ainda tem crescimento. Aqui também. Acima de 40 graus, ou abaixo de 5, tá? É uma fase que limita até mesmo a sobrevivência. Beleza? Então, vamos supor, se a gente trazer uma araucária, exatamente, ó, esse exemplo da Bia, que a rosa do deserto é um exemplo, porque sem água ela não morre, mas hiberna e não vai soltar flores, né? E com muita água apodrece o caule. Então, tem um limite ótimo de quantidade de água necessário para a rosa do deserto sobreviver. Se esse limite de água for adequado e a temperatura também, ela vai até reproduzir, ou seja, vai gerar flores. Né? O exemplo que eu ia dar é da araucária. É aquele pinheiro típico do Paraná, de regiões frias do país. Né? Se a gente trazer uma araucária para cá e plantar, ela vai sobreviver. Certo? Só que para ela reproduzir, ela precisa estar numa temperatura baixa em determinada época do ano. Porque tem que quebrar a dormência da semente. Então, ela sobrevive em temperatura alta, mas ela não reproduz. É o que acontece, às vezes, com algumas orquídeas que a gente compra em feira de exposição, ou alguma planta que a gente compra super bonita no mercado, traz para casa, passou um mês, ela perde as flores, 2 meses a bichinha está morta lá, coitada. Por quê? Porque provavelmente ela foi criada numa estufa, em condições climáticas específicas para ela ficar bonita e florescer. Ela floresceu, ou lançou os botões, os pendões, a pessoa vende, e aí a hora que a gente traz para casa, a bichinha nunca mais vai dar flor na vida. Por mais que a gente dê os nutrientes, que a gente dê água e tudo mais, não vai florescer porque ela, por exemplo, é uma espécie de clima um pouco mais frio. Tá? Isso acontece muito com
produtores de flores ornamentais, que às vezes estão lá no Sudeste ou no Sul, produzem as flores numa condição diferente, vendem e chega num ambiente diferente, ela nunca mais dá flor e fruto. Então, a hora que a gente vai falar dos limites de tolerância, a gente está falando de espécies que toleram, espécies que são mais tolerantes, espécies que suportam uma variação maior nas condições ambientais, tá? E espécies que, por outro lado, podem ser menos tolerantes. São espécies de ocorrência muito restrita, onde as condições climáticas e os recursos necessários, eles são muito específicos. Então, a gente fala que essas menos tolerantes têm um nicho mais restrito ou mais estreito. Okay? As espécies mais tolerantes, elas têm um nicho mais amplo. Elas podem ocorrer em uma quantidade muito maior de ambientes. Tá? Por exemplo, espécie de borda de floresta. Tem algumas espécies que são favorecidas em áreas degradadas, em áreas desmatadas. Por quê? Porque você começou a desmatar uma área, essa área ela vai ter uma incidência maior de sol. Tá? Nesse ambiente que tem mais sol, algumas espécies crescem mais rápido. Então, a gente consegue ver que esses ambientes eles são mais favoráveis para as espécies tolerantes. Tá? Entenderam? Que a gente tem espécies de habitat restrito e de habitat amplo. Isso aí vai estar associado também com o nicho. Espécies de nicho estreito ou de nicho amplo também. Okay? Se essa espécie ela não tolera uma radiação muito grande de sol, por mais que as outras condições estejam favoráveis, ela vai ocorrer somente naquele habitat que tem especificamente aquelas condições de irradiação específicas, tá bom? Ficou claro, gente? Espécie tolerante, menos tolerante? O melhor exemplo assim, do dia a dia, por exemplo, barata. Né? Barata é um bicho que é tolerante, ela consegue se adaptar a diversas situações e hábitats diferentes. Ela consegue comer qualquer resíduo de matéria orgânica. Ela suporta uma variação de temperatura, umidade muito grande. Né? Enquanto que tem bicho que a temperatura caiu 2 graus, o bichinho já está lá todo mortinho. Né? Ou vai ser afetado de uma forma assim, muito grande e não consegue se reproduzir. Exatamente. Ela se adapta a condições bióticas, abióticas e condições antrópicas também. Então, é a mesma coisa de praga agrícola. Conforme passa-se pesticidas, essas espécies vão adquirindo resistência. O mesmo com o mosquito da dengue, barata, tudo mais. Então, tem espécies que são favorecidas em situações de estresse ambiental ou de degradação ambiental. E grande parte das espécies, geralmente espécies nativas, são prejudicadas.
Tudo bem? Professor, Oi. como elas poderiam ser favorecidas com uma situação de estresse? Como? Eu entendi. Como as espécies podem ficar beneficiadas com a situação de estresse? Tá. O que eu estou falando do estresse seria um estresse ambiental, não estresse para a espécie, tá? Uma situação de degradação ambiental. Vamos supor, um lago está poluído, né? A poluição do lago geralmente é uma característica negativa para a maioria das espécies, concorda? Sim. Né? Ok. Só que aí a gente tem algumas espécies que são mais sensíveis. Então, com pequena quantidade de poluição, as espécies mais sensíveis vão morrer. Tá? Não suportam a poluição, e aí a gente chama essas espécies de bioindicadores. Porque se a gente encontra essa espécie que é muito sensível no ambiente, quer dizer que esse ambiente está preservado. Esse ambiente não tem poluição. Tá? Mas beleza, vamos lá. A gente está falando da poluição no lago. Né? O lago começou a ficar poluído. As espécies mais sensíveis, as espécies menos tolerantes, elas vão ser extintas. Tá? Elas morrem, elas não sobrevivem. O que acontece com as espécies que são um pouco mais tolerantes? Opa, esse lago aqui, ó, que tinha algumas espécies de peixes que eram meus competidores, e eles foram afetados pela poluição, e eu ainda estou aqui. Eu estou sendo afetado pela poluição também, tá? Só que agora, sem os meus concorrentes, sobra mais comida. Ou seja, não tem, a poluição eliminou os competidores. E aí, pelo fato de eu ser um pouco mais resistente à poluição, eu vou me dar bem. Então, em lagos poluídos, a gente até encontra populações de alguns peixes em uma quantidade maior do que em lagos não poluídos, porque não tem mais competição, não tem predador. Entendi. Tá. É como se ele tivesse uma resistência a mais, é isso? Isso. Ah, entendi também. Por algum fator assim fisiológico, essa espécie consegue sobreviver a um ambiente mais poluído, tá? Ou consegue sobreviver num ambiente que é mais quente, num ambiente que está degradado, ok? Então tem espécies que são mais adaptadas, outras são mais sensíveis. As espécies sensíveis vão morrer, vão ser extintas do ambiente. As mais tolerantes, opa, meus competidores foram embora. Eu estou sofrendo com poluição ou com a temperatura, só que é compensado pela ausência de competidores ou de predadores. Tá? É a mesma coisa, um animal é introduzido no ambiente, não tem predador, ele se alastra rapidamente, né? As espécies invasoras é esse exemplo que a Bia trouxe. Ok? Então, aqui é aquele exemplo que eu trouxe aqui, ó, número de indivíduos no eixo Y, tá? E a variação das condições abióticas no eixo X. As condições ótimas são aquelas onde a população tem o maior aumento populacional, maior pico aqui. E aí tem a zona de estresse fisiológico, onde a população diminui drasticamente, e a zona mortífera, a zona onde não é possível a sobrevivência desse organismo, seja por questão de poluição, pode ser por conta do pH muito ácido ou muito alcalino, porque a temperatura é muito fria ou muito quente.
tá? Beleza? Então, são as zonas de estresse. Quanto maior o estresse, menor a população. Então, tá? Beleza? Então, a gente tem exemplos de espécies que são mais resistentes, mais tolerantes a algumas variações ambientais, né? Então, uma espécie que é tolerante à variação de temperatura, ela é chamada de euritérmica. Ela ocorre em uma faixa grande de temperaturas. Se essa espécie é adaptada a uma faixa estreita de temperatura, seja ela fria ou uma temperatura maior, essa espécie é conhecida como estenotérmica. Então, guardem esse radical. Esteno é igual estreito. E euri é igual a amplo. Então, uma espécie pode ser euritérmica, ocorre numa ampla variação de temperatura. Ou ela é estenotérmica, ocorre em temperaturas muito restritas. Tá? O mesmo pode ser aplicado para tolerância à falta de água, né? Estenohídrica ou eurihídrica. A gente sabe que tem plantas que suportam melhor a falta de água do que outras, né? Algumas plantas só vivem em ambiente encharcado, outras só vivem em ambiente extremamente seco, tá? Nesses casos, elas ambas são estenohídricas, tá? Agora, aquelas que ocorrem numa variação de disponibilidade de água muito grande, que sobrevive em ambientes secos e ambientes muito úmidos, ela é uma planta eurihídrica. Tá? Então, percebam que os radicais são sempre os mesmos. Tá? Euri é amplo. Eurifágico consome uma grande variedade de alimentos. Estenofágico, alguns alimentos específicos. Tá? Tudo bem, gente? Então, aí para a gente caminhar para o final da nossa aula de hoje, a gente consegue ver que algumas curvas de resposta, elas são distintas, né? Então, ó, aqui, o R, tá? Em cada um deles representa a reprodução. Significa o quê? Que são as condições ideais onde a reprodução está ocorrendo. O C, então, o R é a reprodução, o C é o crescimento, e o S é a faixa de sobrevivência. Tá? Então, das condições ideais, a espécie consegue reproduzir. Intensidade de condição. Lembram que pode ser pH,
temperatura, precipitação, várias condições diferentes a gente pode estar falando. É a variação nessa quantidade, nessa variação de determinada condição, tá? E aqui o desempenho da espécie é o número de indivíduos, ou a gente pode chamar também de fitness. Tá? Ó, então, ó, a faixa ótima é a faixa de reprodução. Tá? A faixa não tão ótima é a faixa de crescimento. E aqui a gente tem a faixa onde a sobrevivência é possível. Tá? A partir daqui, nem a sobrevivência é mais possível. Certo? São condições letais. Então, a temperatura é tão baixa que a espécie morre congelada. A salinidade é tão elevada que o bicho vai morrer desidratado. Tá? O pH é tão ácido que ele vai desaparecer. Tá? Então, a mesma coisa nesses outros gráficos, ó, onde a gente tem as condições de reprodução, crescimento, um pouquinho diferente. Qual que é a diferença dos gráficos B e C para o gráfico A? O que vocês me dizem? Interpretação gráfica, a gente vai ter bastante na aula também. Pode repetir a pergunta, por favor? Oi? Não entendi, desculpa. Você pode repetir a pergunta? Tá. Qual que é a diferença? Você pode repetir a pergunta? Tá. Qual que é a diferença da interpretação dos gráficos B e C para o gráfico A? O que a gente consegue ver de diferente quanto à sobrevivência em relação com a variação das condições? As faixas são bem diferentes. A faixa... Deixa eu ver. A faixa vermelha, ela é bem maior do que a da A. Tá, mas o que significa assim? O bicho vai sobreviver ou vai morrer em condições baixas e altas? Ele é favorecido, ele é prejudicado? Eu tô meio perdido aqui. Vamos lá, alguém pode colaborar? Professor, Oi. eu, pelo meu entender, né, não sei, eu creio que a taxa de sobrevivência no gráfico B e C seja maior do que a A, não? Eu acho que seja isso. Tá, mas aí ele é prejudicado, ó, no B e no C. Sim, porém uma taxa menor. Ele é do que a A, eu prejudicado. acho. Tá, mas aí essa espécie ela é prejudicada em condições baixas de intensidade desse determinado fator que está sendo estudado? Eu creio que sim. Porque a taxa de sobrevivência aparenta ser maior, né, pelo gráfico. Certo, mas ó, a hora que a gente vai ver aqui, em condições baixas, aqui, essa espécie ela não é prejudicada. Ela é prejudicada quando essa variação na condição, por exemplo, vamos supor que é a temperatura que a gente está falando. Tá? Temperatura. Temperaturas muito baixas não prejudicam essa espécie. Mas aí temperaturas altas, ó,
limitam a reprodução, depois limitam o crescimento e a sobrevivência. Então, essa que é a diferença. No gráfico B, o fator que está sendo analisado não é limitante em condições baixas. Ele só é limitante ou letal em condições elevadas. Aqui, ó, a intensidade, se for temperatura. A temperatura intermediária, ela é a mais favorável, né? Temperaturas muito baixas são limitantes e temperaturas muito altas são limitantes também. No gráfico B, só temperaturas muito altas que são limitantes. Tudo bem? Deu para perceber essa diferença? Tá. Agora, ó, no gráfico C, tá vendo que ele começa aqui de baixo? Ou seja, tem um pouquinho aqui, ó, antes que esse fator é importante. Na ausência dele, a espécie não sobrevive. Mas, no excesso, ele é limitante também. Professor, Oi. seu mouse para mim não está aparecendo. Não sei para os outros, mas não está aparecendo. Não está mostrando, não sei. Vocês estão vendo as marcações que eu estou fazendo na tela? O Matheus falou que está vendo. Acho que deve ser na internet. Tá, porque eu tô escrevendo em cima do slide, na verdade. A gente está falando, ó, agora em torno do gráfico C, Agora eu vi. tá? Vi. Então, aqui, ó, em condições muito baixas, essa substância ou esse elemento, ele é limitante. Ele precisa ter um pouquinho que seja, tá? Mas ele também é fatal, na verdade, em condições grandes. Isso, por exemplo, a gente pode associar com, sei lá, ferro. A quantidade de ferro no solo, tá? Então, o ferro, em condições mínimas, ele é necessário. Só que se for um solo muito ferroso, ele vai limitar a sobrevivência de plantas. Tá? Então, aqui, nas condições muito elevadas, ele é desfavorável. Tá? Beleza? Então, a gente vê condições que são favoráveis em quantidades mínimas, tá? E desfavoráveis em quantidades grandes. Condições que são desfavoráveis em quantidades no excesso e também na sua ausência. Tá? E vamos imaginar assim, a temperatura. Temperatura muito baixa é prejudicial e temperatura muito alta é prejudicial. Tá? Algumas espécies, a temperatura muito alta também pode ser prejudicial apenas, enquanto elas sobrevivem bem em temperaturas baixas. E lembrando, vocês podem substituir aqui temperatura por qualquer condição. pH, salinidade, acidez. Tá bom? Essas aqui são as curvas de resposta. Que a gente está falando ainda das condições e recursos. Então, tolerância a condições mínimas e máximas. Então, os fatores limitantes. A gente vê um conjunto assim, de ações para entender se determinado fator biótico ou abiótico ele é limitante no sistema que a gente está vendo. Então, os fatores limitantes
Podem ser, ó, fatores físicos, ou, quer dizer, fatores químicos ou fatores físicos. Os fatores bióticos, eles também podem atuar de forma a limitar a ocorrência de algumas espécies. Por exemplo, a presença de um predador, de um parasita ou de um competidor pode limitar ou impedir que determinada espécie ocorra nesse ambiente. Né? E o contrário também existe? Uma espécie ocorrer em determinado ambiente apenas se outra espécie estiver lá? Vocês sabem me dar algum exemplo disso? A ocorrência de uma espécie ser limitada à ocorrência de uma segunda espécie. Entenderam? Acredito que sim. Tá. Algum exemplo? Predadores que possuem alimentação apenas de alguma espécie. Pode ser. Um predador que tem alimentação muito restrita só vai ocorrer onde tiver sua presa, né? Se a gente for pensar na questão da polinização, né? Algumas plantas, elas só podem ocorrer onde tiver o seu polinizador, né? Então, sei lá, se pelo uso de agrotóxicos, a presença de abelhas nativas estiver sendo prejudicada, pode prejudicar também a polinização de algumas plantas e elas deixarem de existir porque não tem polinizador. Então, a presença de algumas plantas depende da ocorrência do seu polinizador no ambiente. Caso contrário, ela vai existir, só que ela não consegue reproduzir. Né? Tudo bem? Então, os fatores limitantes podem ser fatores bióticos, químicos e físicos. Tá? E aí a gente tem também a questão da dispersão e barreiras geográficas. Só que a gente não vai falar disso nesse componente. Okay? Então, quando a gente está falando de algumas restrições comportamentais, por exemplo, o crescimento populacional limitado pela quantidade de locais de reprodução. Né? Então, a gente pode trabalhar com o manejo e conservação de algumas espécies, possibilitando que elas reproduzam mais. Então, a gente vai estar minimizando as restrições comportamentais. Então, são práticas de manejo que a gente pode utilizar quer dizer, voltados para a conservação. Beleza? Mas, professor, o que esse assunto tem a ver com serviços ecossistêmicos? A gente vai começar a associar conservação e serviços ecossistêmicos daqui a pouquinho, porque se o ecossistema está íntegro e ele está funcionando, ele consegue prover benefícios para as populações humanas. Né? Alguns desses benefícios que a gente já falou hoje, por exemplo, regulação climática, chuva, a presença de ecossistemas, né, traz benefícios para os seres humanos, certo? Então, se a gente atuar na conservação de determinadas espécies, por exemplo, esse pássaro aqui ele faz a dispersão de sementes. Né? Sementes. De uma espécie de planta que está ameaçada de extinção. Tá?
Então, se a gente quer manter esse ecossistema íntegro, essa espécie de pássaro, por exemplo, é importante para o ecossistema porque ele faz a dispersão de sementes. Ok? E aí a gente atuando na facilitação da reprodução ou diminuindo as restrições comportamentais dessa espécie de pássaro, consequentemente ele reproduz mais, ele se alimenta mais, ele dispersa mais semente e auxilia esse ecossistema a ocupar uma área maior. Okay? O mesmo para restrições bióticas, né? Por exemplo, espécies de cracas que competem por espaço. Né? Aqui a restrição biótica, a gente pode estar falando de restrição por competição. Por exemplo. Mas pode ser uma restrição por predação. O caso do caramujo africano é um caso que pode estar ocorrendo competição com espécies nativas. Então, o caramujo africano é uma espécie invasora. Né? Ele se reproduz de uma forma muito rápida, quase não tem predadores aqui na região, né? E ele compete por alimento com espécies de caramujos nativos. Então, vejam só, a presença de uma espécie invasora pode levar uma espécie nativa à extinção. Aí a gente está falando de uma restrição biótica por competição. O mesmo poderia se dar por predação. O exemplo da abelha, que eu comentei com vocês. A restrição biótica, se não tem um polinizador no ambiente, né, essa espécie de planta não vai ocorrer, ela impede a ocorrência também de outros animais que se alimentam da semente, que se alimentam dos dispersores de semente, por aí vai. Por fim, as restrições físico-químicas, né, de pH, salinidade. Essas daqui são as mais fáceis da gente entender até. Ok? A gente consegue entender muito fácil porque uma planta não consegue se desenvolver porque o solo está muito ácido, ou está muito básico, ou o pH do mangue, ou a salinidade desse corpo da água está muito, muito elevada. Tá? Aí a gente está atuando em restrições abióticas. Pode ser temperatura, tá? Temperatura, salinidade, pH e tudo mais. Okay? Por isso que quando tem o desmatamento, a abertura de clareiras na floresta, vem a partir de uma restrição, a partir de um dano de uma ação antrópica, né? Permite uma maior incidência solar e, consequentemente, outras espécies de plantas crescem nessas clareiras aqui, ó. Então, os impactos antrópicos alteram os limites e as restrições ambientais. Certo? Professor, Oi. essa clareza na verdade, a facilidade, né, do sol penetrar mais no solo pode ser favorável para outras espécies também? Pode.
Então, a abertura de clareira favorece espécies que precisam, por exemplo, do sol para germinar, né, para crescer. Porque a hora que a gente pensa em uma área de floresta completamente densa e fechada, as sementes que caem nesse solo, elas não germinam, ou as sementes germinam, só que as plantas não crescem porque não tem luminosidade, né? O que acontece quando tem uma clareira? E aí essa clareira pode ser antrópica ou uma árvore caiu naturalmente no meio da floresta. Essa árvore caiu, ela abre uma clareira. E aí permite que outras plantas cresçam nesse ambiente que tá com uma incidência solar maior agora. Então aquilo que era uma limitação por conta da ausência de sol passa a ter uma condição ambiental diferente, que pode favorecer umas plantas e prejudicar outras. Tá? Entenderam? E o que a gente tem na prática é a combinação de fatores. Fatores físicos, químicos e bióticos que vão atuar em conjunto, explicando a limitação da ocorrência de algumas espécies. Tá bom? Então é importante vocês pensarem sempre de forma integrada. O que está limitando a ocorrência dessa espécie? Temperatura? Ah, ok. Temperatura é um fator importante. O que mais? A temperatura altera outras condições do ambiente. Isso aí altera as interações entre as espécies? Altera de forma positiva ou negativa? Tá? Então, esses limites de tolerância, eles são importantes porque a gente está entendendo como que as espécies refletem essa variação no ambiente. E essas alterações no ambiente geralmente têm grande parte de causa antrópica. Beleza? Então é isso, gente. Para finalizar, quando a gente fala de fatores limitantes, recursos e condições, a gente está falando de elementos que alteram a produtividade, interferem na conservação de espécies, na sucessão ecológica e também na distribuição de espécies em gradientes ambientais. Tá? Por isso que a gente foca tanto nessa primeira aula, entender a importância de recursos e condições e como que eles interferem na ocorrência das espécies. Tá? Tudo bem? Porque aí, a hora que a gente já falando de aquecimento global, de mudança climática, a gente está falando o que nesse contexto? A gente está falando de alterações nas condições climáticas, nas condições de temperatura. Então, a gente já começa a entender que algumas espécies podem ser favorecidas e outras espécies podem ser prejudicadas pelo aumento da temperatura. Tá? Não quer dizer que as mudanças climáticas vão ser desfavoráveis para todas as espécies do mundo. Não. Algumas espécies oportunísticas ou que têm um limite de tolerância maior, elas vão ser beneficiadas. Espécies que têm uma restrição maior vão ser prejudicadas de forma mais rápida. E aí é importante a gente entender quais são essas espécies e quais são esses limites de tolerância para que a gente possa atuar na conservação. Opa.
Beleza, gente? Então, dúvidas? Era isso que eu tinha programado para hoje. Aula muito pesada, deu para vocês acompanharem bem? Mesmo quem está fazendo componente, tendo contato com ecologia agora. Deu para Tá de acompanhar. boa? Foi tranquilo. Tá, No meu caso, sim. Deu para compreender. legal, gente. Ó, então, essa aula, a aula que vem também ela é um pouquinho mais pesada, porque a gente vai apresentar vários conceitinhos para vocês, mas a minha orientação, eu vou disponibilizar a bibliografia para vocês e comecem a dar uma olhada nesses capítulos. Ah, professor, mas eu tenho que estudar os 3 livros? Não. São informações que podem ser acessadas nos 3 livros de forma diferente. É que tem alguém que pode ter pessoas que se adaptam melhor ao livro do Odum, outros gostam mais do Begon, ou não tem disponível, só conseguiu o Wycliffe. Tudo bem, tá? Mas são algumas opções que vocês podem acessar o conteúdo dessa aula, tá bom? A hora que eu conseguir baixar a aula, eu vou subir ela para o Siga e depois eu vou subir ela para o YouTube e quando tiver tudo certo eu coloco ela no Siga. Tá? Então provavelmente hoje à noite ou amanhã já está no Siga para vocês. Tudo bem? E aí eu já disponibilizo a bibliografia para vocês também, gente. Tudo bem? Então, fechamos por hoje? Então, é isso. Prazer em ver vocês. Espero que a gente tenha um componente que ande bem assim ao longo do quadrimestre, né? Sem muitos problemas. Mas é isso, gente. Qualquer coisa me procurem, podem me escrever. Tá? Abraço para todo mundo. Até mais. E bom início de quadrimestre para todos vocês. Até mais, gente. Semana que vem, às 2 horas, nesse mesmo link. Em té. Tchau, tchau.